Sebrasp, CESP, 2022, técnico, Fundação Universidade de Brasília, Tecnologia da Informação. A respeito de Data Warehouse, Data Mining e Business Intelligence, julgue o item subsequente. Diferentemente dos bancos de dados transacionais, os data warehouses caracterizam-se pela volatilidade, já que neles as informações armazenadas são alteradas com muito mais frequência, praticamente em tempo real certo ou errado. Resolução: data warehouses são projetados para armazenar dados históricos e agregados para análise, não para transações em tempo real. A estabilidade dos dados nos data warehouses é fundamental para a realização de análises precisas e confiáveis. Bancos de dados transacionais, por outro lado, são constantemente atualizados para refletir as operações diárias de um negócio. Em resumo, data warehouses são repositórios de dados históricos, enquanto bancos de dados transacionais são usados para operações em tempo real. A afirmação confunde os dois conceitos. Gabarito errado. FEPESE, 2022, Auditor Fiscal da Receita Municipal, Prefeitura de Criciúma. No processo de criação de um data warehouse, quais etapas devem ser cumpridas, na ordem correta, de modo a obter os dados a partir dos sistemas transacionais para um melhor resultado? A. Definição, planejamento, execução, gestão. B. Planejamento, levantamento de requisitos, execução, monitoramento. C. Planejamento, extração, gestão e acompanhamento, melhoria contínua. D. Extração, limpeza e transformação, entrega e carga, gestão e acompanhamento. E. Limpeza e transformação, gestão e acompanhamento, atuação e correção, medição. Resolução: a sequência do fluxo ideal para construir um data warehouse eficiente é: extração, coleta de dados de diversas fontes. Limpeza e transformação, preparação dos dados para garantir qualidade e consistência. Entrega e carga, inserção de dados no data warehouse. Gestão e acompanhamento, monitoramento contínuo para garantir o desempenho e a integridade dos dados. A alternativa correta para a criação de um data warehouse é D. Extração, limpeza e transformação, entrega e carregamento, gestão e acompanhamento. As demais alternativas estão incorretas porque não seguem a ordem correta das etapas ou incluem etapas que não são típicas do processo de criação de um data warehouse. FCC, 2022, Técnico Judiciário, TRT 22ª Região, Apoio Especializado, Tecnologia da Informação. Na modelagem multidimensional de um data warehouse, há dois modelos que são mais utilizados. O primeiro deles é um esquema no qual somente a tabela fato e as tabelas de dimensões a ela relacionadas estão nele contidas e não é usada normalização. Nesse esquema, poucas junções com chave estrangeira são usadas e há menos redundância de dados. O segundo é um esquema no qual a tabela fato, bem como as tabelas de dimensões e as tabelas de outras hierarquias, subdimensões, relacionadas estão nele contidas. Nesse esquema há mais junções com chaves estrangeiras e pode haver uma maior redundância de dados. O primeiro e o segundo esquemas são, correta e respectivamente, denominados A. Non-hierarchical tree e hierarchical tree. B. Top-down cluster e bottom-up cluster. C. Star Snowflake. D. Bottom-up cluster top-down cluster. E. Snowflake e Star. Resolução: compreendendo os esquemas Star e Snowflake. Na modelagem multidimensional de um data warehouse, os esquemas estrela e floco de neve são os mais comuns e apresentam características distintas. Esquema estrela, estrutura, se assemelha a uma estrela, com uma tabela fato central, o núcleo, conectada a várias tabelas de dimensão. Características: simples, fácil de entender e implementar. Poucas junções, o que otimiza o desempenho das consultas. Vantagens: ideal para projetos iniciais e quando a complexidade das dimensões é baixa. Esquema floco de neve, estrutura, é uma variação do esquema estrela, onde as tabelas de dimensão podem ser normalizadas, criando posições e subdimensões. Características: mais detalhadas e flexíveis que o esquema estrela, permitindo análises mais complexas. Vantagens: ideal para projetos grandes e complexos, onde é necessário construir estruturas modelares. Analisando as alternativas A, B e D,
As opções de árvore não hierárquica, árvore hierárquica, cluster top-down e cluster bottom-up não são terminologias comuns na modelagem multidimensional e não incluem as características dos esquemas estrela e floco de neve. C. Estrela e floco de neve é a opção correta, pois descreve de forma precisa os dois esquemas mais utilizados em Data Warehouse. A resposta correta é a alternativa C. Estrela e floco de neve. Resumindo, esquema star, simples, com poucas junções e ideal para projetos iniciais. Esquema Snowflake, mais detalhado, com configurações e subdimensões, ideal para projetos complexos. PGP-UFV, 2022, analista, Universidade Federal de Viçosa, Tecnologia da Informação. Considere as afirmativas a seguir e: o processo de BI, Business Intelligence, baseia-se na transformação de dados em informação, depois em decisões e, por fim, em ações. Segunda, a análise de dados preditiva visa determinar o que é mais provável de acontecer no futuro. Terceira, DWS, Data Warehouses, são voltados a trabalhar com dados informatizados usados em sistemas de processamento de transações online, OLTP, Online Transaction Processing. Quarta, o Data Warehouse é um repositório de dados que suporta relatórios empresariais e processos decisórios. Está correto o que se afirma, apenas, em A, 1 e 3. B, 2 e 4. C, 1, 2 e 4. D, 2, 3 e 4. Resolução. Vamos analisar cada afirmativa. 1. O processo de BI, Business Intelligence, baseia-se na transformação de dados em informação, depois em decisões e, por fim, em ações. Correta. Essa é a definição clássica do BI. Os dados brutos são coletados, transformados em informações relevantes e utilizados para tomar decisões que geram ações dentro da organização. 2. Uma análise de dados preditivos visa determinar o que é mais provável de acontecer no futuro. Correta. Uma análise preditiva utiliza técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina para fazer variação com base em dados históricos. É uma ferramenta fundamental para o BI. 3. DWS, Data Warehouses, são voltados para o trabalho com dados informatizados usados em sistemas de processamento de transações online, OLTP, Online Transaction Processamento. Incorreta. Data Warehouses são repositórios de dados históricos e agregados, utilizados para análise e tomada de decisão. Os sistemas OLTP, por outro lado, são otimizados para transações online e não análises para complexos. 4. O Data Warehouse é um repositório de dados que dá suporte a relatórios corporativos e processos decisórios. Correta. O Data Warehouse é o coração do BI, armazenando dados de diversas fontes para que possam ser aplicados e gerar insights para uma tomada de decisão. Resumo. As afirmativas 1, 2 e 4 descrevem corretamente conceitos fundamentais de Business Intelligence e de Data Warehouses. A afirmação 3 confunde especificamente dos Data Warehouses com os sistemas OLTP. Portanto, a alternativa C é a única que apresenta todas as afirmações corretas. Em resumo, BI transforma dados em informações para tomada de decisão. Análise preditiva prevê o futuro com base em dados históricos. Data Warehouses armazenam dados históricos para análise e tomada de decisão. Sistemas OLTP são otimizados para transações online, não para análise. Fundatec, 2022, analista administrador, CEPOV Rio Grande do Sul. Devido ao grande número de transações que ocorrem no ambiente dos sistemas de informações, soluções como Datamarts e Data Warehouse agilizam as informações e permitem estratégias a serem implementadas. Nesse sentido, analise a sentença abaixo. O Data Warehouse é o local onde os dados são armazenados, em um ambiente modelado dimensionalmente explorado por ferramentas de análise. Primeira parte. Sendo o processo de implantação de um Data Warehouse complexo e custoso, certas organizações preferem começar implantando um Data Mart, que é uma espécie de Data Warehouse direcionado para um setor específico. Segunda parte. A decisão de desenvolver um Data Mart ou um Data Warehouse não deve ser feita antes de uma avaliação da real necessidade de apoio à decisão para o negócio como um todo. Terceira parte. Quais partes estão corretas? A. Apenas a primeira parte. B.
apenas a terceira parte. C. Apenas a primeira e a segunda partes. D. Apenas a segunda e a terceira partes. E. Todas as partes. Resolução. Vamos analisar todas as partes dessa questão. Primeira parte. O Data Warehouse é o local onde os dados são armazenados, em um ambiente modelado dimensionalmente explorado por ferramentas de análise. Essa afirmação está correta. Um Data Warehouse é um sistema de armazenamento de dados utilizado para consolidar informações de várias fontes diferentes em um único local. Ele é projetado para suportar consultas e análises complexas, permitindo que as ferramentas de análise, como OLAP, Online Analytical Processing, possam explorar os dados de maneira eficiente. Segunda parte. Sendo o processo de implantação de um Data Warehouse complexo e custoso, certas organizações preferem começar implantando um Data Mart, que é uma espécie de Data Warehouse direcionado para um setor específico. Essa parte também está correta. A implantação de um Data Warehouse pode ser um processo demorado e dispendioso, pois envolve a extração, transformação e carga de dados, ETL, bem como a criação de uma estrutura dimensional adequada. Para reduzir o tempo e os custos, algumas organizações preferem começar com um Data Mart, que é um subconjunto de um Data Warehouse focado em atender às necessidades de um setor específico ou grupo de usuários. Terceira parte. A decisão de desenvolver um Data Mart ou um Data Warehouse não deve ser feita antes de uma avaliação da real necessidade de apoio à decisão para o negócio como um todo. Essa parte também está correta. Antes de decidir pela implantação de um Data Mart ou um Data Warehouse, é fundamental avaliar as necessidades de apoio à decisão para toda a organização. Essa avaliação ajudará a determinar se é mais adequado ter um único Data Warehouse centralizado ou vários Data Marts segmentados, dependendo da abrangência e complexidade das análises necessárias em toda a empresa. Concluímos, assim, que a alternativa correta é a letra E. FGV, 2022, Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual, Cefazem. Leia o fragmento a seguir. CRISP-DM é um modelo de referência não proprietário, neutro, documentado e disponível na internet, sendo amplamente utilizado para descrever o ciclo de vida de projetos de ciência de dados. O modelo é composto por 6 fases: 1. Entendimento do negócio, 2, 3, 4. Modelagem, 5 e 6. Implantação. Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima, na ordem apresentada. A. Modelagem do negócio, limpeza de dados, testagem. B. Modelagem de requisitos, raspagem de dados, execução. C. Modelagem do negócio, mineração de dados, reexecução. D. Compreensão dos dados, preparação dos dados, avaliação. E. Mapeamento de metadados, mineração de dados, testagem. O Cross Industry Standard Process for Data Mining, CRISP-DM, é um modelo de processo que serve como base para um processo de ciência de dados. Possui 6 fases sequenciais: entendimento do negócio, o que o negócio precisa. Compreensão dos dados, que dados precisamos. Está limpo? Preparação de dados, como organizamos os dados para modelagem. Modelagem, quais técnicas de modelagem devemos aplicar? Avaliação, qual modelo melhor atende aos objetivos do negócio? Implantação, como as partes interessadas acessam os resultados? Logo, a nossa resposta é a letra D. Quadrix, 2022, Analista de Tecnologia da Informação, CRM Santa Catarina. Quanto à mineração de dados e ao CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining, julgue o item. A mineração de dados é uma técnica que objetiva adquirir conhecimento a partir dos dados, por meio da detecção de vários tipos de padrões em grandes volumes de dados. Certo, errado, resolução. Essa questão aborda o conceito de data mining, mineração de dados. Hoje estamos na era dos dados, em que o volume de dados e informações armazenadas de forma digital é gigante. Nessa linha, pode-se definir data mining como o processo que tem o objetivo de encontrar informações que estão implícitas, procura padrões e tendências ocultas em base de dados. Ademais, data mining integra o processo de descoberta de conhecimento em base de dados, KDD, Knowledge Discovery em databases. De forma resumida, as principais etapas do KDD são: preparação,
data mining e análise de dados. Por fim, data mining também pode ser conceituado como técnica de exploração e análise de dados, de forma automática ou semiautomática, de grandes bases de dados digitais, com o fito de descobrir padrões e regras. Logo, observa-se que esta questão está correta, porquanto, com efeito, a mineração de dados é uma técnica que objetiva adquirir conhecimento a partir dos dados, por meio da detecção de vários tipos de padrões em grandes volumes de dados, bases digitais. O gabarito para essa questão é certo. IDECAM, 2019, professor de ensino básico, técnico e tecnológico, IF Baiano, Informática. Diversas abordagens podem ser usadas em projetos de mineração de dados como aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado semi-supervisionado, aprendizado por reforço e aprendizado ativo. Assinale a alternativa que contém apenas exemplos de técnicas de aprendizado não supervisionado. A. C4. 5. Diana, Camins. B. C4. 5. Naive Bayes, KNN. C. Dubscan, Diana, KNN. D. Agnes, Dubscan, Camins. E. C4. 5. Camins, KNN. Resolução. Por que a alternativa D é a correta? Aprendizado não supervisionado. Nessa abordagem, o algoritmo busca identificar padrões nos dados sem a necessidade de um conjunto de dados rotulados previamente. O objetivo é encontrar estruturas intrínsecas nos dados, como agrupamentos ou outliers. Algoritmos mencionados: Agnes, agglomerative nesting, um algoritmo de agrupamento hierárquico aglomerativo, que inicia com cada ponto em um cluster individual e gradualmente une os clusters mais próximos. Dubscan, Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise, e outro algoritmo de agrupamento, mas baseado em densidade. Ele identifica clusters como regiões de alta densidade de pontos separados por regiões de baixa densidade. Camins, um algoritmo de partição, que divide os dados em um número pré-definido, K, de clusters, minimizando a distância entre os pontos e os centroides de seus respectivos clusters. Todos esses algoritmos são comumente utilizados em aprendizado não supervisionado, pois buscam encontrar padrões nos dados sem a necessidade de rótulos pré-definidos. Por que as outras alternativas estão incorretas? Alternativas A, B e E incluem algoritmos como C4. 5. Naive Bayes e KNN, que são tipicamente utilizados em aprendizado supervisionado. Esses algoritmos requerem um conjunto de dados rotulados para aprender a mapear as entradas para as saídas desejadas. Alternativa C. Embora Dubscan e Camins sejam algoritmos de aprendizado não supervisionado, o KNN, K-Nearest Neighbors, é um algoritmo de classificação que utiliza a similaridade entre os dados para fazer predições, ou seja, é um algoritmo de aprendizado supervisionado. Em resumo, ao analisar as opções, concluímos que a alternativa D é a única que apresenta exclusivamente algoritmos de aprendizado não supervisionado, utilizados para descobrir padrões e estruturas nos dados sem a necessidade de um conjunto de dados rotulados previamente. FCC, 2019, Analista Judiciário, TRF 4ª Região, Apoio Especializado, Infraestrutura em Tecnologia da Informação. Um tribunal pretende analisar fatos, fatores ambientais e perfis profissionais, entre outros, que esclareçam por que alguns colaboradores se destacam profissionalmente enquanto outros não se desenvolvem e acabam por se desligar do órgão. Para facilitar essa análise, o tribunal solicitou um auxílio tecnológico que indique quais características nos fatos apresentam razões positivas que justifiquem investimentos mais robustos no treinamento de colaboradores que tendem a se destacar a médio e longo prazos. Para tanto, o analista implantará um processo de análise científica preditiva com base em dados estruturados, que consiste na obtenção de padrões que expliquem e descrevam tendências futuras, denominado A. Snowflake. B. Drill Over. C. Star Schema. D. Slice Across. E. Data Mining. Resolução A. Snowflake. Errada. O Snowflake é um modelo utilizado na modelagem multidimensional de dados em Data Warehouse. Nesse modelo temos uma tabela fato no centro e múltiplas tabelas dimensão conectadas a ela. Essas tabelas dimensão são normalizadas.
Perceba que esse modelo não se aplica no caso da questão. B. Drill over. Errada. A alternativa parece ter inventado uma operação OLAP, Online Analytical Processing, que não existe. O que existe são as operações drill up, drill down, drill across e drill through. De toda forma, no contexto do OLAP, essas operações são aplicadas para gerar relatórios a partir de um grande conjunto de dados, para que os gestores possam analisar os dados do negócio sob diferentes perspectivas. Note, entretanto, que no OLAP nós não temos extrações de padrões e correlações implícitas. Isso é característica particular da mineração de dados, através de diversas técnicas como redes neurais, por exemplo. C. Star Schema. Errada. O Star Schema é outro modelo utilizado na modelagem multidimensional de dados em data warehouses. Nesse modelo temos uma tabela fato no centro e apenas uma única tabela para cada dimensão, pois elas não estão normalizadas. Perceba que esse modelo também não se aplica no caso da questão. D. Slice across. Errada. Outra operação que não existe no contexto do OLAP e mistura o nome de duas outras que existem, slice e drill across. De toda forma, aqui cabe o mesmo comentário da alternativa B. As operações OLAP não se aplicariam na situação apresentada pois não são capazes de extrair padrões e correlações implícitas de dados. E. Data mining. Correta. Essa é a alternativa que mais se encaixa no contexto apresentado pela questão. Data mining, ou mineração de dados, é o processo de investigar uma grande quantidade de dados em busca de padrões e correlações implícitas, muitas vezes difíceis de se perceber pela simples observação. Observe algumas palavras-chave do texto que nos ajudam a identificar que se trata dessa técnica. Concluímos, assim, que o gabarito é letra E. Sesgran-Hill, 2018, Profissional Transpetro de Nível Superior, Transpetro, Administração. Das tecnologias computacionais a seguir listadas, quais as diretamente relacionadas ao principal propósito de sistemas de apoio à decisão? A. Algoritmos genéticos, protocolo TCP/IP. B. Escalonamento round-robin, data warehouses. C. Modelagem estruturada moderna, redes neurais artificiais. D. Servidores OLAP, data marts. E. Servidores OLTP, mineração de dados. Resolução: os servidores OLAP, Online Analytical Processing, e os data marts são tecnologias essenciais para a SED. Os servidores OLAP são projetados para analisar grandes quantidades de dados de forma rápida e eficiente. Eles são uma parte central de SED, pois permitem que os usuários explorem dados de diferentes perspectivas e façam análises para tomar decisões informadas. Os data marts são subconjuntos de data warehouses que se concentram em áreas de negócios específicas. Eles são projetados para fornecer dados prontos para análise e suportar a tomada de decisões em áreas específicas da organização. Também são componentes importantes de SED. Essas tecnologias são essenciais para sistemas de apoio à decisão, pois permitem o armazenamento, a recuperação e a análise eficazes de dados para ajudar os usuários a tomar decisões informadas. Portanto, a letra D, servidores OLAP, data marts, é a alternativa correta. As outras opções mencionadas não estão diretamente relacionadas ao principal propósito dos sistemas de apoio à decisão. A. Algoritmos genéticos, protocolo TCP/IP, algoritmos genéticos, AGS, são técnicas de otimização e busca inspiradas na evolução biológica. Eles não são diretamente relacionados ao principal propósito de sistemas de apoio à decisão, SED, que é ajudar na tomada de decisões informadas. Protocolo TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, é um conjunto de protocolos de comunicação amplamente usado na internet e em redes de computadores. Embora seja fundamental para a comunicação de dados, não é uma tecnologia direcionada ao suporte à tomada de decisões em sistemas de apoio à decisão. B. Escalonamento round-robin, data warehouses. O escalonamento round-robin é um algoritmo usado em sistemas operacionais para agendar a execução de tarefas em CPU de forma justa e equitativa. Não está diretamente relacionado ao propósito de sistemas de apoio à decisão. Data warehouses, armazéns de dados, são fundamentais para sistemas de apoio à decisão.
Eles são bancos de dados especializados projetados para armazenar dados históricos e consolidados, facilitando a análise e a tomada de decisões. C. Modelagem estruturada moderna, redes neurais artificiais. A modelagem estruturada moderna é uma abordagem para a modelagem de sistemas de informação e processos, mas não está diretamente relacionada ao propósito de sistemas de apoio à decisão. Redes neurais artificiais são modelos computacionais inspirados no funcionamento do cérebro humano e são usadas em tarefas de aprendizado de máquina. Elas podem ser aplicadas em análises de dados, mas não são uma tecnologia exclusivamente direcionada a sistemas de apoio à decisão. E servidores OLTP, Online Transaction Processing, mineração de dados. Servidores OLTP são sistemas projetados para processar transações em tempo real, como inserção, atualização e exclusão de dados em bancos de dados. Eles não estão diretamente relacionados ao principal propósito de sistemas de apoio à decisão. Mineração de dados é uma técnica que envolve a descoberta de padrões, tendências e informações úteis em grandes conjuntos de dados. A mineração de dados é uma etapa importante que pode alimentar sistemas de apoio à decisão.